Então vamos lá, pessoal, esse vídeo a gente vai falar sobre esclerose lateral amiotrófica. Tudo que você que é leigo, que teve o diagnóstico, está com uma suspeita desse diagnóstico, que tem algum familiar que está com essa suspeita, né? Tudo que você precisa saber sobre essa doença. E, é claro, detalhes eu vou abordar em outros vídeos, mas vamos lá dar um en passant. Meu nome é Fabrício Borba, eu sou médico neurologista com enfoque em doenças neuromusculares, tá? E a minha linha de pesquisa principal, inclusive, é com esclerose lateral amiotrófica, então eu queria contribuir um pouco aí com o conhecimento de vocês sobre isso. Bom, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença do neurônio motor. O que é isso? O neurônio motor é a parte do nosso corpo que vai executar o comando que o cérebro está mandando para a gente fazer algum movimento, certo? Então, a gente tem um neurônio motor que vai lá do cérebro até a nossa medula, ou o tronco encefálico, e tem outro que vai da medula para o nosso músculo. Então, ela afeta esses dois neurônios, certo? Ela é uma doença neurodegenerativa. Você tem um processo de morte desses neurônios que é progressiva ali, e a gente ainda não sabe 100% o porquê. A gente tem alguns mecanismos moleculares que a gente já entende, né, de pesquisas, mas a gente não tem certeza 100%, até por isso que a gente ainda não tem uma cura, embora nós tenhamos alguns tratamentos que ajudam a diminuir a velocidade de progressão da doença. Como que é a queixa do paciente, tá? Então, de longe, o mais importante, a queixa principal do paciente vai ser a fraqueza muscular. Então, a gente, em geral, uma fraqueza assimétrica, começa ali de um lado, depois vai para o outro, acomete depois braços, pernas, enfim. Ele varia um pouco sobre onde começa, né? Pode começar afetando a musculatura da fala, que tem a ver com engolir, né? Então, gera, por exemplo, engasgos, esse tipo de coisa. E é uma fraqueza progressiva que vai piorando ao longo do tempo, ao longo de meses, né? O que pode acontecer também com esses pacientes são sintomas que são indício que está afetando o neurônio motor, aquele de baixo, o segundo, né? Ou o primeiro lá de cima. Então, por exemplo, fasciculações que você tem alguns pulinhos do músculo, né? A carne parece que está tremendo, às vezes tem gente que fala que parece que tem uma minhoca lá dentro andando de um lado para o outro. Essa sensação a gente chama de fasciculações, tá certo? São contrações de grupos, pequenas fibras musculares ali, grupos de fibras musculares no músculo. A gente pode ter também algumas outras manifestações como rigidez, alteração dos reflexos, coisas que vão ser muito mais verificadas até pelo médico neurologista do que pelo paciente em si. Então, uma vez que a pessoa começou a ter esses sintomas, é importante ele ir num especialista, e aí o que a gente vai fazer? Uma avaliação clínica minuciosa, excluir diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, às vezes problemas de coluna, principalmente da coluna cervical, confundem com a esclerose lateral amiotrófica, mas tem vários outros, né? Algumas mielopatias, né? Problemas da medula cervical, por exemplo, outros transtornos cerebrais mesmo. E daí é importante, além de uma consulta e exame físico detalhado, a gente fazer alguns exames complementares, e tem dois principais, que seria uma eletroneuromiografia, que a gente vai avaliar esse neurônio motor inferior, o segundo neurônio motor, e a gente faz também uma ressonância do crânio e da coluna cervical, para praticamente todos os pacientes, exceto se tem uma contraindicação específica ao exame, bom? Eventualmente a gente faz outros exames de acordo com cada caso clínico, porque pode ter indícios de uma terceira doença ali, uma outra coisa que a gente não suspeitou, que eu não mencionei aqui agora. Também não cabe, porque é uma lista bem extensa e a gente tem que ver caso a caso. Feita essa investigação, tá, a gente vai fazer o tratamento, né, confirmado o diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento. O tratamento, assim, no Brasil, o que a gente tem de mais estabelecido é o Riluzol, que é um remédio que ele tem um efeito modesto, mas bem estabelecido, de diminuir a progressão da doença, tá certo? E estão surgindo drogas novas, remédios novos. A gente tem dois principais que estão no mercado mundial aí. Na verdade, o Edaravone, que é o Radicava, chegou recente aqui no Brasil. A gente está começando a prescrever agora. E tem o Relivrio, né, ou Albriosa, que é uma outra medicação que teve uma aprovação acelerada. Ela é uma medicação que a gente não tem certeza absoluta da eficácia, mas que os estudos preliminares são muito otimistas em relação a ela, né? Fora isso, a gente tem que lidar com várias coisas que a doença traz, né? Que são complicações para a gente melhorar a qualidade de vida do paciente.
Então a gente tem cuidados com a parte respiratória, que pode ser afetada, a gente tem cuidados com a parte de melhorar a funcionalidade do paciente, ou seja, com órteses, mecanismos de auxílio ali para o paciente. Reabilitação também é uma coisa que ajuda a manter o paciente bem por mais tempo, então fisioterapia, fonoaudiologia, equipe multidisciplinar com vários profissionais, por exemplo, psicólogo para manter o suporte psicológico, cuidador, porque eventualmente o paciente pode precisar de cuidados para coisas do dia a dia, certo? Então o cuidado complexo deve ser centralizado num especialista em doenças, em neurologia, que tem um enfoque em doenças neuromusculares, né? E articulado aí com uma equipe bem coesa. Então é isso sobre o prognóstico, ou seja, o tanto que a doença vai progredir rápido, né? Isso é uma coisa que é muito importante se entenda, que é uma doença heterogênea. Então tem gente, tem formas da doença que progridem pior, tem formas que progridem melhor. Então a discussão de prognóstico, eu não gosto de deixar aberta assim num vídeo, né? Porque eventualmente se você vai pesquisar, você vai achar as médias. E as médias, elas variam, elas pegam todo mundo, né? Só que se você pegar subgrupos com queixas clínicas, com quadros específicos, a evolução é diferente, né? Então, a prognosticação é uma coisa que eu faço lá para a segunda, terceira consulta, de acordo com a evolução do paciente, né? De acordo com vários achados que eu busco, várias escalas de gravidade que a gente usa para ver como é que está sendo a evolução do paciente, tá bom? Pessoal, isso é um geralzão sobre esclerose lateral amiotrófica, tem muito mais detalhe, mas se você quiser saber mais, vão ter mais vídeos aí. Me segue lá no Instagram, @neurologistacampinas, acompanha a Clínica Sony, @Clínica Sony, e se você quiser agendar uma consulta, www.clinicasony.com.br, eu estou à sua disposição. Deixe um comentário e segue o nosso canal aí. Um abraço, tchau, tchau.